Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas no livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 15. Diz assim o texto bíblico: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível reprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Alguns comentaristas acreditam que esse salmo tenha sido escrito para celebrar a chegada da arca ao Monte de Sião, como está registrado em 1 Samuel 6:20. O título que aparece no original é Salmo de Davi, indicando que esse é mais um dos salmos escritos pelo rei Davi, que escreveu uma grande parte dos salmos, mas não todos. Na verdade, ele escreveu apenas cerca de metade dos 150 que encontramos no livro de Salmos. O Salmo 15 ele é considerado um salmo didático, pois descreve as exigências que alguém deveria ter para se aproximar da presença de Deus. Antes de entrarem no templo, os fiéis são instruídos sobre as condições morais necessárias para participar dignamente do culto ao Senhor. Nesse salmo, Davi nos apresenta vários princípios para determinar se estamos vivendo com integridade diante do Senhor. Porém, o objetivo de Davi não é apresentar uma lista completa de virtudes. A descrição é sugestiva, mas de modo nenhum exaustiva. É importante observar esses princípios não são uma prescrição do que se fazer para ser salvo, mas uma descrição de como os salvos devem viver a fim de agradar a Deus e ter comunhão com Ele. O homem necessita ser justo antes de praticar as obras justas. Por isso, para preencher essas exigências, é necessário primeiro ser regenerado por Cristo, visto que essas exigências são morais e éticas, e não formais ou litúrgicas. O salmo ele pode ser dividido em 4 partes. No versículo 1, nós vemos a pergunta que lança a base para todo o salmo: quem habitará no teu tabernáculo? No versículo 2, nós temos uma chamada à integridade. Os versículos 3 a 5 tratam da integridade nos relacionamentos. E no final do versículo 5, nós temos uma promessa para o homem íntegro a Deus. Então, nesse primeiro versículo, nós temos a pergunta: quem habitará com o Senhor? O Salmo 15 depende inteiramente da pergunta feita no primeiro versículo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? A resposta de Davi a esta pergunta dá forma ao restante do Salmo. O tabernáculo e o santo monte são ambos símbolos da presença de Deus e apontam para o lugar onde representativamente estava a habitação de Deus. Na época em que Davi escreveu o Salmo, o templo ainda não havia sido construído e os israelitas adoravam a Deus no tabernáculo, que era uma grande estrutura em forma de tenda. A expressão Santo Monte refere-se ao Monte de Sião, local onde mais tarde seria edificado o templo. O verbo habitar, ele tem o sentido de permanecer temporariamente em um local, como um peregrino, enquanto que o verbo morar refere-se a viver de forma permanente, porém é bem mais provável que sejam utilizados como sinônimos, assim como as palavras tabernáculo e Monte Sião, o que era muito comum na poesia hebraica. Diferentemente da poesia ocidental, que é marcada pelo ritmo, pela métrica, pela sonoridade, musicalidade, a poesia hebraica é marcada por um dispositivo gramatical chamado de paralelismo sinônimo, na qual 2 linhas expressam o mesmo pensamento usando palavras ou frases diferentes. Talvez a palavra tabernáculo, que por sinal era provisório, tenha sido usado para lembrar o adorador do seu papel de peregrino neste mundo, enquanto Monte Sião, que permanece inabalável,
ponte para o reino eterno de Deus e, por fim, o céu. Nos tempos de Davi, a autorrevelação de Deus ainda não estava completa. Porém, a sua pergunta continua sendo relevante para os nossos dias. Parafraseando a questão que envolve todo o salmo, diríamos: quem é justo o suficiente para se aproximar de Deus? Com toda a certeza, seria apenas Jesus. Mas, no entanto, sempre houve aqueles que se apresentaram diante de Deus como pecadores perdoados, cuja benignidade é um dom de Deus. Porém, nós que estamos em Cristo temos agora, como diz Hebreus 10:19, plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. No versículo 2, nós temos então também uma chamada à integridade. No versículo 1, Davi faz uma pergunta sobre quais são as qualidades necessárias para que uma pessoa possa manter e desfrutar uma comunhão íntima com Deus. Mas antes que possamos responder essa pergunta, ele apresenta uma série de requisitos que são apresentados ao longo do Salmo. No versículo 2, Davi declara: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aqui ele cita 3 áreas fundamentais da vida: um caráter irrepreensível, uma conduta reta e as palavras verdadeiras, que são aplicadas de modo prático e específico nos versículos 3 a 5. Os verbos viver, praticar e falar encontram-se no presente do indicativo, mostrando que devemos obedecer e buscar agradar ao Senhor em todo o tempo. De certo modo, uma conduta reta e palavras verdadeiras são a consequência de um caráter irrepreensível. Aquilo que somos determina em grande parte aquilo que fazemos e dizemos, de modo que a primeira ênfase é sobre o caráter irrepreensível. Ser irrepreensível não significa ser impecável, pois não há pessoa alguma na terra sem pecado. O caráter irrepreensível diz respeito à sua solidez, integridade e lealdade total a Deus. A palavra utilizada por Davi para designar esse caráter irrepreensível é integridade. O homem que busca agradar a Deus é aquele que vive com integridade. A palavra hebraica, aqui traduzida por integridade, significa ser sólido, saudável, completo. Ser íntegro é agir de modo correto, perfeito, completo, em total lealdade a Deus. Não se trata de perfeição infalível, mas aponta para o desejo e a busca sincera de fazer a vontade de Deus. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus aqui e agora, e não somente na vida futura. Deus deseja a integridade, a totalidade do nosso coração naquilo que fazemos e falamos. Os nossos atos e palavras devem ser reflexo daquilo que somos no Senhor. Não é surpresa para ninguém o fato de que em nossos dias a integridade é uma virtude em falta. Vivemos em uma sociedade corrompida, cujos padrões de vida e de moralidade estão se deteriorando. Todavia, os nossos padrões não devem estar baseados nos dessa sociedade perversa, mas nos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Depois de destacar o caráter irrepreensível, Davi trata da conduta correta, que tem a ver com o que nós fazemos. O homem que busca agradar a Deus, como diz Davi, pratica a justiça. Por várias vezes no livro de Salmos encontramos a declaração de que o Senhor ama a justiça e, consequentemente, aqueles que a praticam. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus odeia o que pratica injustiça. O homem que busca agradar a Deus não somente fala acerca da retidão e da virtude, como também as pratica. Sua fé é revelada na sua vida justa e reta. Uma boa árvore produz bons frutos, assim como um bom coração produz boas obras. João Calvino afirma que só a fé justifica, mas a fé que justifica não pode andar só. E Martinho Lutero dizia que Deus não precisa de suas boas obras, mas o seu vizinho sim. A terceira área fundamental da vida daquele que busca agradar a Deus é palavras verdadeiras. Davi declara de coração, fala a verdade. Porém, como já foi dito, o falar a verdade não é um ato isolado.
Antes, está associado ao viver com integridade e a praticar a justiça. A palavra hebraica, aqui traduzida como verdade, não significa apenas dizer fatos verdadeiros, mas também tem o sentido de lealdade, sinceridade e consistência firme. O homem íntegro sempre fala a verdade e o faz de coração. De certo modo, a verdade é a ligadura que mantém a sociedade unida. Pois se as pessoas conseguirem escapar ilesas das suas mentiras, então toda promessa, acordo, juramento, compromisso e contrato perde imediatamente a sua validade. O falso testemunho transformaria um julgamento numa farsa e provocaria o sofrimento dos inocentes. Por isso, o que Deus requer dos seus filhos é que falem e vivam na verdade, com singeleza de coração e destituídos de toda astúcia ou artifícios pecaminosos. No versículo 3 a 5, nós vemos então a integridade nos relacionamentos. A partir do versículo 3, vemos de modo prático e específico como a integridade a Deus é aplicada nos nossos relacionamentos através de prescrições negativas e positivas. A primeira, no versículo 3, nós vemos que o íntegro não difama com a sua língua. A palavra hebraica, traduzida como difamar, vem de uma raiz que está associada aos pés e significa literalmente circular, caminhar, e representa a pessoa que anda de casa em casa falando coisas que não deve. Transmite a ideia de alguém que anda aqui e ali, espalhando calúnias maliciosas, derramando um veneno verbal e ferindo a reputação dos outros pelas costas. Qualquer pessoa que fale mal do seu próximo, sobretudo na sua ausência, é um difamador. Se aquilo que diz na sua maledicência for falso, estará acrescentando ao seu pecado a mentira e a calúnia. E mesmo que a sua maledicência tenha algo de verdade, continua sendo um difamador, pois destrói o bom nome de outra pessoa, sem que ela possa se defender e quebra a lei do amor cristão. O texto de Hebreus 4:29, na versão A Mensagem, nos traz uma importante exortação. Diz assim: cuidado com a maneira como você fala. Não permita que nada desagradável ou vil saia da sua boca. Só diga algo que beneficie, fazendo de cada palavra uma dádiva. No versículo 3 diz que o íntegro não faz mal ao próximo. O primeiro grande mandamento é: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Os dois estão profundamente ligados. Se alguém ama a Deus, deve consequentemente amar o seu próximo. Amar é o oposto de fazer o mal. O seu maior desejo deve ser ajudar, encorajar e instruir. Depois, nós vemos ainda no versículo 3 que o íntegro não lança injúria contra o seu vizinho. A palavra hebraica, aqui traduzida como injúria, refere-se a falar dos outros de forma astuta, incisiva e desdenhosa, seja na ausência ou na presença da pessoa. Todavia, o homem que anda em integridade diante de Deus não fere o próximo mediante palavras ou atos, nem participa de campanhas de difamação. Ele mesmo não é difamador, nem caluniador e não participa de maledicências. No versículo 4 diz que o íntegro, que a seus olhos tem por desprezível o repróbaro, mas honra o que temem ao Senhor. Davi compara ao mesmo tempo duas coisas opostas: o repróbaro, que é aquele que foi rejeitado por Deus, e o justo, que é aquele que teme ao Senhor. A ideia básica é a de não desejar nenhum tipo de relação ou associação com aqueles que foram rejeitados por Deus e que vivem de modo vergonhoso e ímpio. Em outras palavras, não devemos seguir o exemplo do repróbaro, que em si mesmo é repulsível, antes o que ele representa deve ser rejeitado. O sentido aqui é que devemos desprezar os elementos perversos e indignos do repróbaro, ao mesmo tempo que honramos os justos e aqueles que temem a Deus.
Temos de honrar o que Deus honra e rejeitar o que Deus rejeita. Ainda no versículo 4, nós vemos que o íntegro é aquele que jura com dano e não se retrata. O homem íntegro é aquele que cumpre o seu juramento, mesmo com risco de perda ou dano pessoal. A expressão com dano próprio, ou como meu pai me dizia, nada tratado é caro, quer dizer que o homem íntegro sempre cumpre com a sua palavra, mesmo que isso acarrete qualquer tipo de prejuízo. Sua palavra é confiável e não depende das circunstâncias. No versículo 5, nós vemos que o íntegro é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. A cobrança de juros era prática comum na antiguidade. O estrangeiro cobrava juros naturalmente e para que houvesse um equilíbrio econômico era permitido ao israelita cobrar o juro também dos estrangeiros. Mas mesmo esses juros não poderiam ser abusivos ou extorsivos segundo os princípios da lei. Porém, a lei proibia que se cobrasse juros de um compatriota israelita. O empréstimo, dentro da visão bíblica, não fazia parte simplesmente da esfera financeira. O fator econômico não era o elemento determinante. O empréstimo refletia valores teológicos e espirituais e envolvia também uma perspectiva social, que era aliviar a pobreza. A intenção do empréstimo era aliviar a necessidade extrema e, dessa forma, a cobrança de juros era proibida, pois, de outro modo, tornava-se uma forma de exploração. Apesar de ser uma parte da lei judicial que Deus deu aos judeus em particular, é também um princípio comum de justiça que se estende a todas as nações e a todas as épocas, para que não venhamos a despojar e devorar os pobres que estão em aflição e necessidade. Ainda no versículo 5 diz que o íntegro não aceita suborno contra o inocente. O texto aplica-se principalmente, mas não exclusivamente, aos juízes, que sendo corrompidos por presentes e recompensas, pervertem toda a lei e justiça. O suborno é um ato ilícito que consiste na ação de induzir alguém a praticar determinado ato em troca de dinheiro, bens materiais ou outros benefícios particulares. O suborno, ele perverte a própria essência da justiça. A prática desse pecado era um costume comum no Oriente, sendo muitas vezes condenado pelos profetas bíblicos e, infelizmente, não está totalmente ausente do nosso mundo moderno. A última parte do versículo 5, nós encontramos agora uma promessa para o homem íntegro. O Salmo termina com uma promessa, que diz que desse modo procede não será jamais abalado. O termo abalado vem de uma palavra hebraica que se refere a um tremor violento. Porém, Deus promete que os justos não precisam temer, pois estão firmemente fundamentados nas suas promessas que não podem falhar. Assim como diz 1 João 2,17, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E concluindo, o Salmo descreve o caráter dos que têm comunhão com Deus e habitam em sua casa todos os dias do seu destino terreno. É claro que essas características não são o motivo, mas sim o resultado da graça de Deus na vida do justo. O Salmo não apresenta a maneira como uma pessoa encontra o Senhor, mas a maneira como devemos viver depois que o Senhor entrou na nossa vida. O Salmo apresenta muito das características morais e éticas que Deus deseja no estilo de vida diário dos seus filhos, tanto em público quanto em particular. Esses princípios não são completos em si, nem meritórios. Portanto, não se está tratando da doutrina da justificação do crente, que é pela graça somente, através da fé somente e por causa de Cristo somente. O Salmo, ele faz um contraste com os nossos dias, quando um dos grandes males do nosso tempo é o enfraquecimento da integridade. São muitos os exemplos na sociedade e até no mundo religioso que demonstram isso. A integridade enfraquecida é um processo semelhante à erosão, que pode ser gradual, que por ser gradual muitas vezes não é notado, até que cause um dano catastrófico. Ninguém está imune, todos nós devemos estar atentos. Por isso, devemos diariamente examinar a nós mesmos para ver em que áreas da nossa vida a integridade está começando a enfraquecer. O culto diário a Deus tem como ingrediente fundamental a obediência aos preceitos do Senhor.
Não basta crer em Deus. A nossa fé tem implicações existenciais inevitáveis. O padrão bíblico compara de modo claro e objetivo a nossa comunhão com Deus com a nossa forma de ser e de viver em todas as esferas da sociedade. O culto a Deus não é um ato separado da nossa vida e do nosso comportamento. Antes, é uma expressão da nossa fé, que, fundamentada na palavra de Deus, dirige a nossa crença e a nossa forma de viver. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.